Olá, muito bom dia mais uma vez. Nós vamos dar início ao nosso webinar. Hoje vamos falar um bocadinho sobre Large Assemblies e vamos falar aqui de algumas ferramentas que vocês podem e devem utilizar, também para que possam conhecer melhor quando trabalhamos com montagens com muitos componentes. O meu nome é Ricardo Ramos, eu sou técnico na CADFlow já há alguns anos e vou falar então hoje um bocadinho sobre Large Assemblies. Em primeiro lugar, referir só que os vossos microfones durante a apresentação vão permanecer encerrados. Pedia que quando quisessem colocar questões que fizessem através da janela de chat da nossa plataforma, ok? Só para que a apresentação seja um bocadinho mais fluida. Em relação à apresentação, como eu disse, hoje o tema será então falar um bocadinho sobre Large Assemblies e eu quero começar por falar aqui de 5 aspectos a ter em conta quando trabalhamos em montagens complicadas, que são aquelas 5 coisas cruciais, que eu julgo serem cruciais, para que nós consigamos aumentar o desempenho quando estamos a trabalhar em montagens complicadas. Já agora, eu também fazer aqui uma pequena pausa. Caso alguém tenha alguma dificuldade em ouvir, pedia que reportasse também na janela de chat. À partida, julgo que estão todos a conseguir ouvir com clareza. Pelo menos tenho aqui alguns feedbacks já que me indicam que sim, que o som está ok. Mas se eventualmente houver algum problema, sou também para indicar. Então, voltando aqui um bocadinho atrás sobre aquilo que estávamos a falar. Quais são estes 5 aspectos que eu não devo desprezar quando estou a trabalhar com assembleias de montagens muito complexas ou com muitas peças? Em primeiro lugar, a questão da simplificação dos conceitos ou dos componentes. Nós devemos simplificar os nossos componentes, de forma a ter componentes leves e que não tenham informação indesejada, digamos assim se pode dizer. Depois, a possibilidade de criar ou optimizar o meu display, a forma como nós colocamos, como nós vemos, a colocação de aparências e tudo mais, nós podemos aproveitar então todas estas mais-valias que o Solid Edge nos dá, para nós podermos também otimizar aqui a forma de visualização dos nossos conjuntos. Melhorar o modelo, ou seja, melhorar o design, melhorar a forma como construímos o modelo, porque muitas vezes nós utilizamos features que não são as mais adequadas para certas tarefas e ao fazermos dessa forma, por vezes temos peças mais complexas em termos de arquitetura do que realmente elas deveriam ser se fossem feitas de uma forma correta, ou seja, pensar e estruturar a forma como eu vou desenhar os meus modelos para que eles sejam modelos em termos de features ou em termos de arte de construção, tenham tendência a ser modelos simples, não sejam modelos muito complexos. Já agora também referir uma coisa que também pode ser aqui importante e pode ser um exemplo aqui para esta questão da questão de melhoria de modelos. Nós no Solid Edge desde a versão 2020 temos uma ferramenta para aplicar roscas físicas ou furos roscados com roscas físicas. Já tínhamos a ferramenta para aplicar os furos roscados há muitas versões atrás, já existe há bastante tempo, toda a gente conhece a ferramenta de Violo. Neste momento eu posso aplicar roscas físicas ou roscas reais, no entanto, isso
é uma das coisas que pode melhorar o desempenho do Solid Edge. O próprio Solid Edge avisa-nos, vai-nos dando feedback dessa informação, mas temos de ter em atenção, embora o CAD possa ficar mais parecido com a realidade, se aplicarmos esse tipo de roscas, em vez de apresentar as roscas representadas ou representativas, ou como queiram chamar, o modelo vai ficar muito mais complexo, muito mais pesado e graficamente mais difícil também de trabalhar. Por isso nós devemos contrabalancear as coisas. Realmente é preciso, se for preciso, ok, vamos utilizar a ferramenta, vamos aplicá-la. Se não for realmente necessário, porque depois eu posso colocar as anotações, vamos evitar criar esse tipo de geometrias complexas desnecessárias. O Solid Edge também tem ferramentas de PDM ou PLM, ou gestão documental, gestão de ficheiros, mais uma ferramenta que nós devemos utilizar e aproveitar as vantagens para facilitar aqui o trabalho com as nossas montagens, evitar repetição, evitar ter ficheiros repetidos em pastas ou nas mesmas pastas, para que não haja aqui complicações em termos de memória, para também tornar todos estes aspectos, podem não parecer, mas são importantes e são cruciais aqui para o desempenho do Solid Edge quando nós estamos a trabalhar em montagens, e ainda mais importantes quando as montagens são complicadas. Depois outra coisa que nós devemos fazer, e vai um bocadinho de encontro àquilo que nós falámos antes, é analisar a montagem. Ou seja, perceber dentro da minha montagem, ou dentro do meu assembly, quais é que são as peças que estão a utilizar mais recursos, e perceber também como é que as podemos modificar, então, ou melhorando o modelo, ou simplificando os componentes, ou optimizando o display, por aí fora. O Solid Edge tem ferramentas bastante interessantes para este tipo de trabalho, ou seja, nós, à medida que vamos trabalhando nos nossos projetos, é normal e é uma coisa intrínseca que os projetos e os modelos, o número de peças vai aumentando. Isto faz com que os projetos se tornem mais complexos. No entanto, o Solid Edge vai ajudar-nos a nós, como utilizadores, a gerir de uma forma rápida e fácil, porque algumas coisas são feitas de uma forma automática, a nós conseguirmos trabalhar também nas nossas montagens com facilidade, sem atrasos nem bloqueios em termos gráficos, que isso é o mais importante. Ou seja, eu preciso de trabalhar e preciso que, à medida que eu for trabalhando, que o Solid Edge seja fluido no trabalho. Então, nós vamos aqui passar um bocadinho para o Solid Edge e eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos e algumas coisas que vocês podem utilizar. É possível que alguns de vocês já conheçam algumas destas ferramentas, outros se calhar nem por isso, mas vamos falar aqui um bocadinho, porque eu já falei com muita gente sobre estas ferramentas. Em primeiro lugar, o que é um large assembly, o que é uma montagem grande ou complexa, e o que é uma montagem simples? Depende de computador para computador, porque em computadores diferentes, digamos, as capacidades do computador é que vão influenciar o meu desempenho e a forma como o tempo que eu vou demorar a abrir as peças. Por isso, nós vamos então ter aqui, desculpa, saí do Solid Edge, nós vamos ter aqui no Solid Edge, é que vamos configurar o que é que para o meu tipo de hardware, o que é que para ele vai ser uma montagem complicada ou não. Então, antes de abrirmos aqui o que quer que seja, nós podemos ir aqui às nossas opções, e se formos às opções do Solid Edge, nós temos aqui uma opção que é o Assembly Open As, ok? E esta é a primeira janela, ou é a primeira parte que nós devemos configurar do nosso Solid Edge, que é perceber o que é que
para nós é um assembly pequeno, o que é um assembly médio e o que é um assembly grande, ou um large assembly. E isto é feito pelo número de peças, ou seja, a avaliação deste tipo de montagens é feita pelo número de peças. Em função do número de peças que eu vou ter em cada um destes assemblies, o Solid Edge vai escolher uma destas colunas. Como devem calcular, cada uma delas é personalizável. Eu posso ter que um assembly pequeno é até 100 peças e o assembly médio já vai passar a ser de 100 a 1000 e o assembly grande passa a ser de 1000 para cima. Okay? Vocês é que configuram aqui o que é que para cada um de vocês vai ser, ou para cada um dos computadores vai ser um assembly pequeno, médio ou grande. Depois, o que é que vai acontecer para cada um destes assemblies quando eu o abro? E aqui tenho as configurações. Se eu vou esconder componentes, neste caso não estou a esconder para nenhum tipo de assemblies, ou seja, quando eu gravo, os componentes que estiverem visíveis ao abrir vão aparecer visíveis, os que já estiverem escondidos ao abrir vão aparecer escondidos, como é óbvio, mas vai aparecer com a configuração que estava, ou seja, ele não vai esconder os componentes. Se eu tivesse assemblies muito grandes, aí podia pedir ao Solid Edge até para me esconder os componentes, e altero aqui dentro de cada uma destas janelas, altero a opção. Depois, Part Activation, se eu vou ativar ou não vou ativar as peças. Nós já vamos ver dentro do Solid Edge qual é que é a diferença, mas se eu ativar a peça, o Solid Edge não me carrega só graficamente a peça, carrega-me também a informação geométrica dela. Ou seja, como é que foi criada, a possibilidade de a selecionar para tirar referências, para criar relações externas e tudo mais. Se eu não a ativar, eu consigo ver a peça, mas não consigo, digamos assim, ter acesso à informação de criação e à informação geométrica da peça. É apenas um objeto que está ali visível e que serve só para eu ter noção do espaço que ele ocupa e qual é que é a localização dele. Depois, utilizar peças simplificadas ou assemblies simplificadas. Isto é muito importante. Nós no Solid Edge podemos ter duas versões do nosso modelo. A versão desenhada, que é aquela versão mais comum, que é aquela que nós criamos, e depois podemos criar uma segunda versão, que é a versão simplificada. Nós podemos fazer isto tanto para peças como para assemblies, ou subassemblies neste caso. Por isso, aqui, se nós em conjuntos muito complexos optarmos por escolher criar uma versão simplificada desse conjunto ou desse subconjunto, isso pode facilitar em muito e vai facilitar em muito a performance do meu assembly quando eu coloco esse subconjunto dentro de um assembly. Ou seja, vamos simplificar todo o nosso modelo, vai tornar tudo muito mais leve e mais fácil de trabalhar. Depois, ativar as alterações das peças quando abro, ou seja, se eu fizer uma alteração de peça, gravar e depois quando abrir o assembly faço essa ativação ou faço essa correção de uma forma automática ou fica em delay e o Solid Edge depois pergunta-me como é que se eu quero fazer o update das peças para que as alterações apareçam aplicadas. Outra novidade no Solid Edge, que é relativamente recente, tem a ver com este comando, o Use Large Assembly Performance Mode, neste caso, quando abrimos montagens superiores a 5000 componentes. Se esta opção estiver ativa, no meu caso eu tenho sempre ativa, 5000 componentes para o meu computador já é um valor razoável de componentes. E o que é que faz este Large Assembly Performance Mode? Este Large Assembly Performance Mode faz coisas muito simples e que são muito eficazes e são coisas que eu não tenho controle, ou seja, o Solid Edge faz essa gestão automática. Por exemplo, quando eu faço zoom in, zoom out e faço rotação dos meus conjuntos, da minha montagem, o Solid Edge esconde momentaneamente peças pequenas ou peças mais pequenas para que não tenha que estar a renderizar essas peças enquanto eu estou a fazer movimentos. Ou seja, é muito mais difícil graficamente renderizar um movimento do que renderizar uma imagem estática. Então, essas peças mais pequenas
vão ficar escondidas ou ficam só apenas com um aspecto gráfico muito, digamos assim, muito grosseiro, e depois quando nós paramos o movimento, elas voltam a aparecer da forma correta. Também não vou conseguir ativar brilhos, não vou conseguir, quando tenho esta opção ativa, não vou conseguir ativar brilhos, não vou conseguir ativar reflexões, não vou conseguir ativar espelhos. Por isso faz com que também essas são algumas opções de visualização que pesam em termos gráficos e que fazem com que não seja fluida a movimentação dos meus conjuntos. Se eu tiver esta opção ativa, o software desliga-me todos esses extras e trabalho pura e simplesmente com CAD. Okay? Não tenho nada, ou seja, não tenho auxiliares em termos de imagem ou ferramentas de melhoramento de imagem para dar um aspecto mais bonito, a trabalhar apenas com o meu modelo grosseiro. Então é muito importante também vocês perceberem para a vossa máquina ou para o vosso computador o que é considerado um assembly já muito complexo, definir aqui o valor em número de peças para esse assembly e ativar esta opção. Vamos fazer OK e agora vamos aqui então, isto foi só para passar aqui pelas propriedades, vamos aqui abrir o nosso conjunto. Vou abrir um conjunto muito complexo. Se vocês repararem também, o Solid Edge tem os vossos filtros para a abertura de componentes. Nós temos aqui uma série de ferramentas e podemos filtrar logo pelo Top Level Assembly Document, que faz com que eu esconda todas as peças que apareçam dentro da minha pasta e veja apenas os Top Level Assembly Documents. Acaba por ser uma ferramenta bastante interessante, em vez de eu estar a ver todos os componentes e depois ter de andar à procura de qual deles é que é o meu assembly principal, posso procurar por top level e mostra-me só os assemblies de nível superior. Vamos abrir esta pequena fábrica. Aqui nas opções de abertura aparecem todas aquelas opções que nós tínhamos visto há pouco, em termos de configuração do OpenAS. Tem aqui o Assembly OpenAS, a Small, Médio, Large, ou Last Saved, ou então o Auto Select. Se eu tiver a opção Auto Select, ele vai abrir segundo aquela regra, até 100 componentes. Abre como Small Assembly, 100 a 1000 como Médio Assembly, de 1000 para cima Large, e se forem mais de 5000, ativa o Performance Mode do Large Assembly. Okay? Vamos fazer Open. Vamos aguardar, como é óbvio. Eu vou ter que carregar graficamente ainda assim todos os componentes. Vai demorar alguns instantes, mas vejam só a velocidade com que isto é feito se eu utilizar, por exemplo, o Performance Mode. Neste caso só estou a carregar os componentes, ou seja, só estou a carregá-los graficamente, não estou a ativá-los. Isto faz com que o trabalho, ou com que todo este processo seja muito mais rápido. Demora para uma montagem destas que tem sensivelmente penso que eram 11.000, 12.000 componentes, mas vamos ver. É muito rápido. Menos de 1 minuto ou menos de 30 segundos para este tipo de conjuntos é mesmo muito rápido. E temos aqui então o nosso subconjunto, ou o nosso conjunto principal. Vejam a fluidez com que o Solid Edge consegue movimentar e consegue ver todos os componentes. Isto porquê? Porque, vamos ver aqui dentro do separador View, se vocês repararem, todas as ferramentas que podem melhorar o meu aspecto do Solid Edge estão desligadas. Não sei se vocês conseguem ver também desse lado, mas cada vez que eu movimento, certos componentes mais pequenos vão desaparecendo e componentes transparentes vão desaparecendo ou vão ficando com um aspecto mais grosseiro até o momento em que eu paro. Só depois é que eles voltam a aparecer. Tudo isto é gestão do Solid Edge para que eu consiga ter uma fluidez em termos de trabalho, ao nível de trabalho, para que tudo seja mais simples e pareça muito mais fluido. Ok? Depois, voltando aqui às opções, ver só aqui, de novo,
as opções. Se eu vier aqui ao separador View, todas as operações do shading, como eu estava a dizer também, ou todas estas operações vão estar desligadas, ok? Isto faz com que eu não consiga controlar estas operações e elas estão inativas de propósito para que eu não torne o meu trabalho ou não torne a minha renderização gráfica mais pesada. Para que elas voltassem a estar ativas, eu desligava aqui o Assembly Performance Mode e todas aquelas opções de visualização para eu poder controlar os brilhos, os shadings e tudo isso, já ia aparecer disponível para fazer essas alterações. Ok? E agora, para trabalho, o que é que o Solid Edge tem para nos ajudar? Em primeiro lugar, o Solid Edge tem uma ferramenta de seleção de peças pequenas. Ou seja, dentro da janela de seleção temos aqui o Select Part by Size. Bastante interessante. Para quê? Para eu poder selecionar no meu conjunto todo peças em função do seu tamanho. E essas peças vão começando a aparecer selecionadas em Highlight. Vamos só aqui fazer um zoom fit. O meu conjunto desapareceu. E à medida que eu vou aumentando o tamanho da peça, vão aparecendo algumas peças, ou o incremento do part size, vão aparecendo algumas peças selecionadas. Okay? Posso ir aumentando. Neste caso, vamos fazer até aqui até 2. Já tem aqui algumas centenas de peças selecionadas. Vamos validar a seleção e podemos fazer o quê? Esconder, por exemplo, todas estas peças. Botão direito. Estão 3.504 itens selecionados. Posso fazer hide de todos estes itens para que eles não pesem no meu modelo. Quando eu estou assim, se calhar não se justifica, ou quando eu quero ver o conjunto completo, não se justifica estar a ver todas estas pequenas peças. São válvulas, parafusos, anilhas, porcas. São coisinhas muito pequenas que eu posso escondê-las logo por tamanho. Solid Edge faz outra coisa ainda. Faz o unload, ou seja, deixa de ter carregadas as peças que estão escondidas. E eu posso, com este comando que aparece aqui nas configurações de visualização, posso dizer para o Solid Edge esconder ou não carregar as peças que estão escondidas. Fazendo isto, ainda vou melhorar mais a performance do meu conjunto. E se vocês repararem, está ainda mais leve, mais fluido, tem menos delay, tem menos atraso, consigo de uma forma muito rápida trabalhar com o meu Solid Edge. Depois, mais coisas que nós conseguimos e devemos utilizar, ou ferramentas que nós devemos utilizar no Solid Edge para melhorar aqui a performance. Configurações de visualização. Eu acho que já todos vocês conhecem as configurações de visualização, mas nunca é demais referir. Vocês podem criar várias configurações de visualização e com essas configurações vão escondendo e colocando visíveis apenas as peças que querem trabalhar. Okay? Neste caso, eu posso ver apenas o meu chão de fábrica e vejo aqui apenas as máquinas que estão no chão de fábrica, sem ter que estar a carregar todo o resto dos modelos. Eu, na minha árvore, escondo e coloco visíveis as peças que eu quero que estejam visíveis para esta configuração e depois é só gravar uma configuração de visualização nova com o nome que eu quiser e dessa forma vou criando as várias configurações de visualização para que não precise estar a ver o meu conjunto todo. Ainda dentro da parte da visualização, o Solid Edge tem uma ferramenta que me possibilita ver, por exemplo, por regiões, aqui no Select Tool. Eu posso criar uma região. Nós temos aqui a possibilidade de criar uma região, Create Zone. Vamos fazer aqui o Show Zone Box. Por exemplo, eu aqui criei uma região nestes componentes e a partir desta região eu posso fazer coisas muito simples. Já que tenho a minha região criada, posso dizer para Show Zone Box ou Show Only. Se eu fizer Show Only, ao fazer uma box,
eu vejo apenas com todos os restantes componentes que estão fora da minha box. Ok? E assim consigo trabalhar nesta zona. Não tenho que andar na árvore, para cima e para baixo, a perceber quais é que são os componentes que estão nesta região para os esconder. Posso fazer desta forma. Esta box pode ser configurada. Vocês podem chegar aqui e fazer o Edit Definition, ou a partir daqui do Edit Definition fazer o Edit, e podem movimentar, por exemplo, aqui esta parede da minha box. Vamos passar lá aqui para trás, por exemplo, para esta posição. Ok? Vamos validar e vamos voltar a fazer Show Only, e o SolidEdge escondeu aqueles conjuntos que estavam do lado de fora. Okay? Isto é mais outra ferramenta que se calhar não é muito comum ser utilizada, mas vocês podem e devem criar aqui várias zonas para quando têm, por exemplo, vários conjuntos ou conjuntos muito grandes, ou por exemplo situações desta forma, layouts, zonas de fábrica, assim podem fazer ou criar as vossas zonas de visualização. Vou só esconder aqui a box, então posso fazer o hide zone box. Okay? E vamos falar aqui, por último, de outra coisa que também é bastante interessante no SolidEdge, que é então a criação de modelos simplificados. Vamos abrir aqui este subconjunto. Isto é uma pequena máquina que está no layout da minha fábrica. Eu posso ter o interesse em vê-la da forma detalhada, como estou a ver agora, se quiser trabalhar nela, mas se calhar no layout da fábrica não tem interesse estar a ver a máquina de uma forma tão detalhada. Posso vê-la de uma forma mais simplificada, como tenho as restantes máquinas. Então, como é que eu faço para simplificar a minha máquina? Nós, dentro do SolidEdge, temos dois métodos de visualização do modelo. Eu posso carregar aqui em Tools e tenho aqui então os dois métodos, o método desenhado, ou design, e o método simplify, que é o método simplificado. Quando trabalhamos no modelo, neste caso num conjunto ou num subconjunto, e adiciono peças e edito, estou sempre a trabalhar no método desenhado, mas eu posso ir ao método simplificado e posso fazer uma simplificação do meu modelo. Fazendo uma simplificação do meu modelo, posso fazer aqui coisas muito interessantes. Posso trabalhar, desenhar um modelo grosseiro utilizando as ferramentas normais de desenho que nós encontramos na tecnologia ordenada da modelação de peça, ou então posso utilizar aqui dois comandos que para mim são bastante interessantes, que é o enclose, faz logo uma box em torno do objeto que está selecionado de uma forma simples e grosseira, como mostra ali a imagem, ou o Auto-Simplify. O Auto-Simplify vai tirar todo o detalhe interno das peças, ou seja, torna as peças todas sólidas, sem concavidades internas, e reduz, em termos de aspecto gráfico, também muito o meu conjunto. Eu vou utilizar os dois para vocês verem como é que funciona o incluso. O incluso pode ser feito por box cilíndrico ou inside ou outside cilíndrico. Nós vamos fazer uma box e vamos fazer uma box, por exemplo, que apanhe todas estas peças. Okay? Vamos validar. O SolidEdge pergunta-me em que plano é que vou fazer a box, eu vou selecionar um plano. E ele cria-me uma caixa no meu conjunto que irá apanhar aquelas peças todas. Esta região de cima do restante conjunto posso fazer com o Auto-Simplify. Ou seja, vou selecionar todas as peças que eu quero simplificar. Neste caso vamos selecionar estas de cima. Vou selecionar aqui os pés da minha máquina também. Eu vou selecionar aqui a caixa da frente ou o comando elétrico. Valido. Aqui digo para ele remover features internas. Vamos validar. E todas aquelas peças são transformadas
em modelos mais grosseiros e com menos detalhe. Este processo, em função da complexidade dos nossos conjuntos, pode demorar mais ou menos tempo. O que ele vai fazer é criar um sólido rígido. Eu vou esconder só aqui o proveniente do enclose e vamos ver aqui o Auto Simplify. Estão a ver? Ok? Toda aquela parte interior foi retirada, no entanto, ele manteve aqui um aspecto semelhante àquele que tínhamos antes de fazer o Auto Simplify. Aquilo que eu posso fazer agora é utilizar as operações booleanas e vou unir estes dois sólidos. Vou unir o sólido de cima com o sólido de baixo. Vamos validar. E temos criado um sólido, neste momento, que é o nosso sólido do nosso modelo simplificado. Ok? Isto será o nosso conjunto da forma simplificada. Agora só tenho de ir à minha montagem principal e dizer que quero ver este subconjunto da forma simplificada. Então vamos fechar aqui o Simplify. Posso escondê-lo ou colocá-lo visível aqui sempre que queira na minha submontagem. E agora, chegando aqui à minha montagem principal, se eu quiser ver este conjunto na versão simplificada, só tenho que selecioná-lo, botão direito, Simplify Adjustable, e neste caso tenho a opção para Assembly ou para parte. Vamos fazer para Assembly, que a simplificação foi feita no Assembly, e vamos utilizar aqui o comando Use Simplify Assembly. Peço desculpa. Faltou-me fazer uma coisa. Vamos voltar aqui ao meu modelo e vamos gravá-lo. E agora sim. Já tenho aqui o meu modelo simplificado. Podem fazer isto para todos os subconjuntos ou todos os conjuntos que vocês estejam a trabalhar. Vocês têm sempre em qualquer um deles a opção Use Simplified ou Use Designer para fazer a alteração entre um e outro tipo de aspecto. Okay? Neste caso temos aqui um subconjunto também um bocadinho mais complexo, em que temos a versão desenhada e podemos ter também a versão simplificada deste subconjunto. Vai tornar tudo muito mais limpo. E quando eu estou a ver o meu modelo principal, também ajuda, também não é importante estar a ver se calhar tanto detalhe. Outra coisa que o Solid Edge tem, análise estatística, ou seja, quando nós estamos dentro de um conjunto, nós podemos fazer uma análise estatística do nosso conjunto para perceber quais é que são as peças mais pesadas e as peças mais leves. Por exemplo, aqui dentro do Inspect, nós temos aqui o Assembly Statistics, e este Assembly Statistics vai mostrar uma tabela em que mostra cada um das minhas peças e cada um dos meus componentes por peso. Desta forma, eu também consigo fazer uma avaliação se é ou não é possível, por exemplo, editar ou substituir uma peça por outra mais simplificada. Okay? Neste caso temos um conjunto com 12.450 partes, temos 1.736 subassemblies, um total de 712 megabytes. Se eu quiser ver quais é que são as peças mais pesadas, eu posso fazer aqui um filtro em termos de peso ou de tamanho para ver qual é que é a peça mais pesada, consigo ver qual é que é o meu componente mais pesado e consigo desta forma perceber se posso ir lá fazer alterações a este componente e se posso editá-lo. Okay? Isto também é outra das ferramentas que nós podemos utilizar quando trabalhamos com assembleias complicadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Isto era o que eu tinha para vos mostrar para hoje em termos de demonstração de large assemblies. Vimos aqui alguns comandos.
bastante importantes que podem melhorar a performance quando quando trabalham com assembleis complexos. A criação de versões simplificadas no nosso modelo, a criação de configurações de visualização é muito importante para que eu não tenha que ter a minha árvore toda carregada graficamente, veja apenas algumas peças ou veja alguns submontagens. Ver montagem ou ver regiões, ver a minha montagem ou o meu assembly por regiões. Nós já vimos que podemos também criar aquelas regiões com aquelas boxes e ver apenas essas zonas. Configurar as opções de abertura do Solid Edge. É uma também das grandes ferramentas que eu posso utilizar para trabalhar com assembleis complexos ou assembleis pesados. Como eu disse, de computador para computador, esta tarefa ou estas configurações podem mudar, porque os computadores têm performance diferente e isso faz com que eu, em certas máquinas, consiga abrir mais rápido do que noutras. E podemos também analisar aqui a estatística dos nossos modelos com o Assembly Statistics para ver então quais é que são as peças mais complexas e se eu posso ou não posso melhorar essas peças em termos de peso e de informação, para que elas fiquem mais leves. Ainda vos queria mostrar, para terminar, aqui um pequeno vídeo só para vocês ficarem com uma ideia. É um vídeo sobre, nós não temos esta peça, mas é a abertura de um fecheiro com milhares de peças, que é um cruzeiro, ou seja, um navio cruzeiro aberto no Solid Edge, num computador que não é uma super máquina, é um computador relativamente casual. Estamos aqui a falar de 2 milhões de peças que tem o nosso, ou acima de 2 milhões de peças que tem o nosso subconjunto, e nós utilizando estas performances de abertura do Large Assembly, nós conseguimos melhorar este processo e muito. Portanto, estamos a falar aqui de um computador de um i7 com 8 GB de RAM. Não é uma super máquina, mas consegue facilmente lidar com este tipo de conjuntos. Como é óbvio, vai ser mais pesado, ainda que é aquele subconjunto que nós estivemos a ver, em termos de trabalho, mas o Solid Edge consegue abri-lo de uma forma relativamente rápida. Okay? E tem aqui o subconjunto, ou tem aqui o conjunto, neste caso. Depois disto, eu dou por terminada a minha apresentação. Hoje foi uma apresentação rápida. Eu queria que fosse também uma apresentação rápida também para não amassar muito. Mas deixo aqui alguns instantes para vocês poderem fazer alguma questão que queiram colocar. Referir já agora que este vídeo vai ser disponibilizado na nossa plataforma de YouTube. Convidar-vos também para assistirem ao nosso canal de YouTube. Nós vamos regularmente colocando vídeos com truques e dicas, alguns comandos em alguns comandos do Solid Edge. Também os nossos eventos, webinars também são colocados no YouTube. Ou seja, é conteúdo também para vocês pode ser interessante. Por isso convido-vos a assistir ao verem o canal do YouTube da CADFlow ou ao nosso LinkedIn. Nós também vamos postando no LinkedIn toda essa informação e compartilhem com os vossos colegas e comentem também se quiserem, podem comentar os vídeos também e dar sugestões para outros vídeos, outros temas, coisas que para vocês sejam mais complexas ou mais complicadas, que nós gostamos de
a criar estes conteúdos também para vos ajudar. Não havendo questões, eu chego ao fim da apresentação, despeço-me. Caso queiram fazer alguma questão a posteriori, podem sempre enviá-la para solidedge@cadflow.pt, o e-mail que aparece no canto inferior direito do ecrã, e até uma próxima.